Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando o Espírito Santo está conosco, tudo que fazemos é para agradar a Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela palavra. Agradecemos também a Sua presença, a Sua paciência e o Seu amor. Aceita, Pai, essa nossa oração, pois nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quem não acredita em Deus, principalmente em Jesus Cristo, nunca vai entender o que é sentir amor. Nunca vai entender o que é a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. Como é bom esse sentimento, como é bom se sentir alegre, como é bom se sentir em paz, como é bom se sentir vivo, um sentimento de eternidade. Nós já não nos importamos com as coisas que acontecem dentro da nossa cabeça, porque dentro do nosso coração algo muito bom está pulsando. Algo que está além de nós mesmos. Porque se dentro de simplesmente os meus pensamentos fosse possível eu sentir tudo isso, eu acredito que todas as pessoas elas seriam felizes. E na maior parte do tempo nós não vemos isso. O que nós vemos é a maldade. O que nós vemos é a inveja, é o olho gordo, é a amargura, é a frustração. O que nós vemos são pessoas imperfeitas que nem sabedoria tem, querendo ter opinião de tudo. O que nós vemos é o diabo agindo por aquelas pessoas que nós acreditamos muitas vezes que são nossos amigos, nossos familiares. Mas uma coisa eu aprendi: se aquilo que está para acontecer na tua vida faz parte dos planos de Deus, com certeza o mal ele vai querer fazer com que você deixe de acreditar naquilo. Mas ao invés de eu ficar preocupado com o que o outro diz ou pensa sobre mim, o que eu quero é agradar a Deus. Então, ao invés desses comentários me desanimarem, eles dão ainda mais força, porque a glória do Pai vai poder ser vista ainda por mais pessoas, e principalmente por aqueles que duvidaram e desacreditaram. Chega um ponto da nossa vida que eu não me importo mais com o que o outro pensa, mas me importo muito, mas muito mesmo, com o que Deus pensa sobre mim. E a certeza que eu tenho disso é que todas as vezes que eu tenho sentido algo bom, é porque Deus está comigo. Deus ele tem gostado da minha oração, ainda que eu seja imperfeito, ainda que eu fale e ainda que eu peque todos os dias, porque o pecado ele vai fazer parte da nossa vida. O que nós devemos aprender é que não devemos nos conformar com ele. O tempo todo nós temos a oportunidade de nos aperfeiçoar na palavra de Deus e na oração, para que cada vez mais aquilo que nos atenta seja menor. Porque se de alguma forma aquilo atenta, é porque aquela área da minha vida, Deus precisa trabalhar nela. Eu preciso entender a razão e o motivo. E sempre que a gente deixa a nossa razão ser maior que o nosso coração e que o nosso sentimento, nunca acaba dando bom. Porque se Deus é amor, e amor é um sentimento, Ele não vai conversar comigo pelos meus pensamentos, mas Ele vai falar comigo pelo meu coração. Lá em João 3, versículo 5 e 6, a palavra do Senhor ela diz assim: Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Esse reino que a gente almeja entrar, todos nós, vamos ter que passar por uma transição entre o ser carnal e o ser espiritual. Ser carnal, pensamento; ser espiritual, coração. Enquanto eu deixar que a minha razão seja maior que a minha fé, eu dificilmente vou completar a minha transição,
Porque eu sempre preciso, nas coisas que eu posso ver, tentar acreditar nas coisas que eu não posso. E tudo que a gente vê, ele é transitório, é passageiro, mas o que a gente não vê é eterno. E esse sentimento de eternidade, ele só vem através do Espírito, porque o nosso corpo, ele vai ficar, porque do pó nós viemos e para o pó nós vamos retornar. Mas o nosso espírito, ele vai voltar para o Senhor, para a casa do Pai. E é dessa forma que nós devemos nos capacitar. Cada vez que a gente ora, eu converso com o meu espírito. Cada vez que eu ouço a palavra de Deus, eu alimento o meu coração, já que a boca fala do que o coração está cheio. E quantas pessoas, quando abrem a boca, você não escuta nada de bom? Simplesmente falam dos seus sonhos e falam dessa vida. Só tem sentido essa vida se a gente viver para Deus. Só tem sentido essa vida se o Espírito Santo estiver conosco. Sem isso, a gente sempre vai procurar um culpado para nossa infelicidade. Como se o simples fato de outra pessoa abdicar da sua vida para fazer simplesmente os nossos desejos fossem garantir que alguma coisa fosse dar certo para nós. E não é assim que funciona. Não adianta eu querer ficar culpando as pessoas. Não adianta. Se Deus estiver com você, você é forte o suficiente para suportar qualquer coisa. E essa transição, esse nascimento do Espírito, ele começa quando nós conseguimos admitir que sem Deus nós não somos nada. Que a nossa vida, ela começa quando nós começamos a obedecer ao que Deus diz e a fazer aquilo que Ele ensina. Nesse instante nós estamos começando a nossa escola do Espírito. E nesse instante, Deus, ele vai colocar uma marca em nós. Ele vai colocar um selo em nós. E essa vontade de obedecer não é nossa, porque nós não temos essa disciplina dentro de nós. Já cansei de falar aqui como exemplo. Quantas vezes você não planeja um regime? Quantas vezes você não pensa que vai fazer exercício físico? Ou tem uma prova e diz que vai se dedicar, que você vai tentar fazer as coisas melhor, vai ser mais organizado? Ou vai parar de fumar, vai parar de beber, vai parar de fazer coisas que você sabe que é mal. Mas dá 10 minutos depois, está tudo acontecendo de novo. Então nós não temos essa capacidade. E isso só é adquirido com a presença de Deus. Lá em 2 Coríntios 1, versículo 21 e 22, a palavra do Senhor, ela diz assim: Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Presta atenção. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Essa ideia de se manter, de ter controle e domínio próprio, é Deus. É Deus. Não é coach, não é pessoa mais forte, não é pessoa mais inteligente, não é uma coisa que a gente nasce. É uma capacidade que a gente adquire com a presença de Deus. Sem a presença de Deus, você esquece. E eu tenho uma boa nova para você. Se você pegar alguma coisa que no passado, sem Deus, você falhava em fazer dessas coisas que eu citei, faz agora. Você vai se surpreender com a pessoa que você tem se tornado e nem sabia. Com a disciplina que você está adquirindo, com a vontade que você está adquirindo e com o sucesso que vai vir na sua vida pelo simples fato de você caminhar com Deus. E Deus, ele nos selou como sua propriedade. Quando nós começamos essa transição, a marca da cruz, ela está em nós. Só que essa marca, ela é luz. E a questão é que todo mundo que é treva vai tentar ficar te atacando, vai tentar ficar te invejando. E uma coisa que nós temos que entender é que a salvação, ela é algo individual. A sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu tio, os seus amigos, as pessoas do seu trabalho, um estranho na rua, é individual. Então não é porque eu tenho uma vida de comunhão com Deus diária que de repente alguém da minha família vai ter.
E eu tenho que ter esse entendimento, porque às vezes o mal ele vai usar uma pessoa da tua família para vir em cima de você, para vir querer mexer, não no teu coração, porque Deus ele tá selado lá dentro, mas onde que ele vai tentar mexer? Nos teus pensamentos. Se eu paro para pensar, quando Deus coloca no meu coração alguma coisa, acabou a obediência, porque eu estou questionando uma ordem que é maior. Faça tudo aquilo que você sente. Se você está sentindo paz, se você está sentindo alegria, se você está sentindo amor, se você está com autocontrole, se você está tranquilo e Deus coloca dentro do teu coração alguma coisa, cumpra. Porque a partir do momento que eu recebo uma ordem de Deus através do meu coração, pelo Espírito Santo está selado dentro dele, e eu vou lá e começo a pensar se eu devo fazer ou não, se eu acho certo ou não. Acabou. Acabou. Então o nosso pensamento, a princípio, parece que é uma coisa boa, mas ele não é. Você vai perceber que as coisas que você faz melhor, você faz sem pensar. Aquilo que você faz muito bem, aquela coisa que você tem talento para fazer. Quando eu sento no meu computador, para mim fazer meus programas de computador, eu ligo o louvor tocando. Aquilo para mim flui, eu não penso, simplesmente vem saindo. Sai de onde? Sai do meu coração. Sabe por quê? Porque do meu entendimento eu não estudei para fazer. Então eu não poderia fazer. Da mesma forma, já fiz músicas, já escrevi livros, já fiz outras coisas, tudo com o coração. Talvez tem pessoas que falem, mas não é bom. Faz. Compara com o que eu fiz sem estudo. Vai lá e faz. Eu gostaria que as pessoas que criticam fizessem o que eu faço. Eu estava olhando as minhas postagens, a que eu mais tenho que as pessoas pediram versículos da Bíblia, tem 99 mil comentários. 99 mil. Minha cidade, ela deve ter 100 mil, cento e pouquinho mil. É uma cidade que eu moro de pessoas pedindo um versículo da Bíblia para um estranho, porque eu não sou ninguém. E às vezes outros olham e ficam lá julgando, como se estivesse ajudando alguém. Eu não sou melhor que ninguém. Nem quero ser, não faço a menor questão. A questão é que às vezes a gente esquece as coisas, como elas devem ser. Percebe que hoje, nos dias atuais, o importante não é você ir num lugar e viver. O importante é você mostrar para as outras pessoas o que você está vivendo. Olha, me invejem, olha como eu sou abençoado. Nesse meio tempo eu fui viajar e fui para diversos lugares. Não postei uma foto, não tirei uma foto, não fiz nada. O que tinha que estar, tá na minha cabeça. Eu não preciso que alguém veja onde eu estou. Mas em todos os lugares que eu estive, eu preguei o Evangelho do Senhor para as pessoas que eu tive a oportunidade. Porque eu não fui lá para ver belas paisagens. Eu fui lá para mostrar o Deus que eu sirvo. E é assim que a gente tem que viver. Às vezes você está lá querendo viajar para postar uma foto para que outras pessoas vejam. Olha a minha vida. Eu quero estar lá para que as pessoas possam ver o meu coração. Para ver o selo que eu tenho de Deus, para ver o como é bom sentir, porque eu tenho uma certeza que poucos viajam por essa razão. Poucos eles se importam com o que o outro sente. Se você está numa roda de amigos e não está se sentindo bem, mas você estava se sentindo bem, é sinal que o espírito que está naquele lugar não é o mesmo que está com o teu. Então você tem uma opção, ou você prega o evangelho para aquelas pessoas, e quantas vezes eu já não fiz isso, e quantas vezes já não fui censurado por isso, por falar de Deus. Não, mas você não podia ter falado aquilo. Eu falo porque se o meu coração sente, a minha boca fala. Eu não vou pensar no que os outros vão pensar, porque a partir do momento que eu falar de Jesus é fazer mal para alguém, eu devo estar no lugar errado. Eu não tenho que ter medo de falar de Deus. Eu não tenho que ter medo de falar de Jesus. Eu não tenho que ter medo de viver aquilo que Deus ensina. Eu não tenho medo de ter um lado. Eu não tenho medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão julgar, porque é melhor eu sozinho, com Deus, no vale das sombras da morte, do que estar dentro de um mundo que está perdido no maligno, que ninguém me condena. Porque se condenaram o meu Senhor, eles vão condenar a mim. Isso eu tenho certeza. Mas a glória que está reservada, ela é muito maior. E isso eu tenho mais certeza ainda. Eu estava pensando, pensa quando Jesus ele passou recrutando, vamos dizer assim, os apóstolos. Ele disse para Pedro, olha, você vai ser pescador de homens, vamos comigo? Será que Pedro tinha noção de tudo que iria acontecer naquele sim?
Será que você tem noção de tudo que tem para acontecer na tua vida através do teu sim? De quando completar a tua transição, quando as pessoas olharem e falar, esse é propriedade de Deus. E você vai notar que quando a pessoa sabe que você é do mundo, o que chega no teu WhatsApp? É pornografia, é convite para coisa errada, é só porcaria. Conforme as pessoas vão entendendo que Jesus está governando a tua vida, isso para de chegar. Não vem por mensagem, não vem por nada. Teu ciclo de amizade ele é filtrado, assim, instintivamente. Porque o diabo sabe que se ele for ali, ele vai ser expulso. Como Jesus expulsou aquele espírito maligno, não vai dando uns porcos. E é assim. E a gente vai conviver com essas pessoas, porque o joio ele vai crescer junto com o trigo. Qual é a diferença? Um vai acabar sendo queimado. Eu gostaria que as pessoas fossem queimadas? De forma alguma. Porque se eu quisesse o mal das pessoas, era só não pregar o evangelho. Era só não dar um direito a elas ouvirem uma mensagem para elas poderem se salvar, entregar sua vida ao Senhor. Muito pelo contrário. Como a gente vem falando diversos dias aqui, sobre orar pelos seus inimigos, por aqueles que te perseguem, e é justamente isso que a gente faz. Muitas vezes Deus coloca dentro do nosso coração para a gente tomar cuidado, mas também coloca, fica tranquilo, que eu vou ser o juiz. Deixa que no momento certo a condenação vem, ou a salvação. Tudo depende do que aquela pessoa quer. Jesus ele não quer que ninguém se perca, muito pelo contrário. Ele faria tudo para que todo mundo se salvasse, mas é uma escolha individual de cada um. E você sempre vai lembrar disso, que quando você sentir o Espírito Santo, você vai estar em paz, e tudo que você fizer é para agradar a Deus, por mais absurdo que aquilo pareça. Eu já tive numa vigília à noite, bem no começo, quando eu me converti, eu nunca tinha participado de nenhuma, e dentro daquela vigília estava a luz apagada, a música estava tocando e as pessoas, toda hora que a música parava, lia-se uma palavra de Deus e voltava a música e as pessoas continuavam chorando dentro daquele lugar. Para mim, eu achei que aquilo era normal, que cada um poderia falar. E Deus ele começou a queimar dentro do meu coração o que deveria dizer lá dentro daquele lugar. E eu simplesmente, quando a música parou, eu falei, agora eu acho que é hora de falar. E eu falei, e todo mundo ficou em silêncio, ouviu, e depois a música começou, e manteve-se aquela sequência. Quando eu saí de lá, uma pessoa ela me procurou e falou assim, nossa, gostei, você disse tudo que eu estava sentindo que eu tinha que falar, mas eu não tinha coragem de dizer. E faz tempo que eu frequento aqui, eu sempre quis dizer tudo aquilo que você disse. Falei, por que você não falou? Falou, porque não é assim que funciona. Sempre um toque é só o outro que fala. Nós não podemos falar nada, a gente só escuta. Mas entre sentir aquilo que queimava dentro do meu coração e agradar aquelas pessoas, o recado que eu tinha que entregar, eu entreguei. E percebe que Deus quis usar dessa pessoa por diversas vezes e ela teve medo. E é isso que eu falo. Se Deus tocar no teu coração, por você estar vivendo uma vida de obediência, faça. Nem pense, faça. Se você quer que os milagres começam, que a bênção começa e que tua vida começa a ficar mais feliz e ter mais sentido, faz aquilo que Deus toca em seu coração. Pode ter certeza que vai ter muito endemoniado à tua volta te condenando. Mas eu nunca vi um demônio não condenar a luz. Então, passar bem, né? Que Deus abençoe o dia de cada um. Amém? A paz do nosso Senhor esteja no meio de todos nós, que a bondade de Cristo que nos une e a perseverança e a esperança que nós temos nele, que o Espírito Santo possa ser o nosso selo, que a propriedade de Deus esteja em nossa vida, que tudo aquilo que não vem dele, todo pensamento e toda impureza, ela saia da nossa vida e que cada dia mais, nós possamos sentir sede da palavra e da presença de Deus em nossa vida. Amém?